candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, ilustríssimo senhor Índio da Costa, acompanhado do presidente da Associação de Oficiais Militares Estaduais, senhor Coronel Fernando Belo. Boa noite, boa noite. Neste momento, o senhor Coronel Fernando Belo fará uso da palavra. Ilustre amigo, antes de chamar de candidato, meu amigo, que é a honra de ser seu amigo, quero parabenizar pelo trabalho que tem feito. Conheço seu trabalho desde Copacabana, quando comandava o 10º Batalhão nos anos 90. Trabalho digno, trabalho merecedor do nosso reconhecimento, e hoje é com muita alegria que o recebemos aqui para ouvirmos sobre a plataforma, sobretudo no que diz respeito à questão de segurança pública e defesa civil. Quero dizer que a plateia está vazia, mas somos elementos multiplicadores, e eu computo esse esvaziamento sobretudo aos Correios, porque mandamos correspondência para milhares de pessoas estão associados, e eu particularmente não recebi a correspondência convocando para essa reunião de hoje. Mas quero agradecer a presença de todos quantos aqui se encontram e dizer que sem a presença de vocês realmente não faria sentido essa reunião. Então, muito obrigado, que tenhamos uma reunião proveitosa e que seja realmente salutar. Então, eu passo a palavra à nossa cerimonialista, Major Leonardo. Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2018. Recepção ao candidato do governo do Estado, ilustríssimo senhor Índio da Costa. Seja muito bem-vindo à nossa casa, ilustre candidato. Obrigada pela presença. Senhoras e senhores, boa noite. A Associação de Oficiais Militares Estaduais, diante de sua missão estatutária de representar as instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do nosso Estado, e por conseguinte, seus integrantes, recebe nesse início de noite o candidato ao governo do nosso Estado, o ilustríssimo senhor Índio da Costa, para que nos fale de sua plataforma política, sobretudo no tocante à segurança pública e defesa civil, e como pensa em reestruturar o Estado na parte das finanças e na retomada da moral. Inicialmente, e dado ao ilustre candidato, se podemos filmar o evento para posterior publicação. Obrigada. A dinâmica deste evento obedecerá ao seguinte roteiro: exposição do candidato por até 30 minutos. Ao completar 25 minutos, será lembrado que faltam 5 minutos para a conclusão de sua fala. Não concluído naquele tempo, serão disponibilizados mais 5 minutos, a partir de quando o tempo será aberto para perguntas e respostas. As perguntas serão feitas por escrito, podendo a pessoa que perguntar colocar o seu nome ou não, como preferir. Quem desejar perguntar, basta levantar a mão para receber o formulário. Uma comissão formada por 3 oficiais verificará as perguntas formuladas antes de serem declaradas, com o objetivo de que não se faça a mesma pergunta mais de uma vez. Nesse caso, havendo mais de uma pergunta com o mesmo teor, será lida apenas uma vez, mas serão citados os nomes de quantos fizeram a indagação, caso tenham optado por se identificar. O candidato terá 3 minutos para cada resposta, podendo estender-se por mais 2 minutos, se considerar necessário. O evento terá no máximo 1 hora e 30 minutos de duração. Após a resposta à última pergunta da Assembleia, o senhor presidente da ANP fará uso da palavra, após o que passará às mãos do candidato um documento contendo questões consideradas fundamentais para recebimento e arquivo. Após a intervenção do presidente, haverá a fala final do candidato para suas considerações finais em 3 minutos. Esclarecido o roteiro a ser desenvolvido,
Passo a palavra ao ilustre candidato, senhor Índio da Costa, a partir de quando começaremos a contagem dos 30 minutos. Gente, boa noite. Vou só virar essa caixa para lá para não ficar dando microfone, senão já foi isso aí. Pronto. Obrigado. Eu queria agradecer muito ao meu amigo Coronel Belo, responsável por eu ter mandato, porque no período que eu tive em Copacabana, 1994, foi dia 28 de dezembro de 94 que eu entrei em Copacabana, eu durante um ano e meio, um ano e pouco, trabalhei lá e sob a responsabilidade dele, a área da segurança pública, a gente fez parcerias fundamentais entre a Guarda Municipal, a Polícia Militar, pouco da Polícia Civil, era muito mais com a Polícia Militar, Civil ajudou, mas era muito com a Polícia Militar, e com a sociedade. E a gente conseguiu, naquele período, chegar a índice zero durante vários meses, por conta do trabalho que foi feito, juntando a sociedade com as forças policiais. Essa que foi a realidade. E quem coordenou todo esse trabalho foi o Coronel Belo. Eu saí de Copacabana com mandato, não foi à toa. E todo mundo achava que eu ia ter 2.000 votos, se tivesse tudo isso, né? O Coronel Amaro era ajudante de ordem de César Maia, e o César Maia dizia: esse cara é louco, eu queria ser candidato lá, vai ter quantos votos? Tive 2.000 votos em Copacabana, eu saí de Copacabana com quase 9.000 votos. E esse foi um trabalho que a gente fez conjunto, a quem sou eternamente grato. Deve ser que esse microfone deve estar ligado, você está no microfone. Pronto. Sou eternamente grato e não tenho dúvida alguma que se não fosse pela ordem urbana que a gente conseguiu levar para Copacabana, a gente não teria baixado os índices todos de violência e, consequentemente, eu não teria ganho aquelas eleições. Bom, meu nome é Antônio Pedro Índio da Costa, eu tenho 47 anos, Índio é meu sobrenome, por isso a gente acabei adotando para a campanha eleitoral, que é mais fácil das pessoas memorizarem, nome curto, né? Já fui vereador 3 mandatos, deputado federal 2 vezes, já administrei algumas secretarias, Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Habitação, Secretaria de Patrimônio Histórico, Secretaria do Meio Ambiente do Estado, quando eu conheci o Coronel Padrone, Secretaria, depois trouxe ele para a Prefeitura, para fazer o trabalho competente que ele faz no Estado, fazia lá nos ajudar aqui na Prefeitura, Secretaria, lá na Prefeitura, Secretaria de Esporte, também da Prefeitura, e a Secretaria de Administração. Na Secretaria de Administração, eu entendi a importância do servidor público para o serviço público, né? Há uma visão de muita gente que é possível você prestar serviço público de uma outra maneira que não seja através do servidor. E eu vou dizer para vocês que, na minha opinião, é impossível. Depois, aprendi ali também na Secretaria que o servidor, ele tem muito mais motivação, capacidade de gerar energia nele próprio para produzir, se ele for respeitado pelo governante. Então, o primeiro compromisso que eu terei com todos os servidores públicos, em especial com as polícias, é de pagar no primeiro dia útil de cada mês. Fiz isso quando fui secretário de administração, paguei em dia. Tinha uma lei que eu ajudei a aprovar na Câmara de Vereadores, que tinha um reajuste anual de acordo com a inflação. Não dá nesse momento para prometer isso no Estado, que eu não sou irresponsável. 80% que o Estado arrecada dá para pagar a folha bruta dos servidores, muito acima do que o CANEM permite. Então qualquer um que disser, vou dar aumento, reajustar e tal, está mentindo nesse momento, ou correndo o risco de romper o acordo de recuperação fiscal que foi feita entre o Estado e o governo federal, que vai ter que ser revisto, mas ele não pode ser revisto nesse momento para aumentar salário, tem que ser revisto para você inserir nos serviços públicos quem paga a conta e que não está dentro, que é a sociedade. As pessoas que precisam do hospital, da escola, do posto de saúde funcionando, precisam de segurança e que não têm os serviços pelos quais pagam, porque algum dia alguém resolveu antecipar os royalties do petróleo, que algum dia alguém resolveu roubar o dinheiro fazendo obras faraônicas e ter propina de um lado ou do outro, e assim por diante. As decisões do governo do Estado, elas foram sendo tomadas com base no interesse financeiro dos governantes, e não financeiro eleitoral, e não mais
de acordo com as necessidades da sociedade, né? Então, a minha diferença para os outros candidatos, e imagino que outros virão aqui também, além de ter essa relação mais próxima com os servidores e uma compreensão de que a polícia é feita por policiais, né? A polícia não é nada etéreo, são os seres humanos que fazem a polícia ser o que ela é, dependendo dos instrumentos que tem de trabalho, né? De lacerar as polícias, polícia civil, polícia militar, explodiram com a Previdência do Estado. Então imagina o policial, a preocupação dele, né? Pô, mas aí daqui a pouco eu me aposento, será que eu vou receber? Será que eu não vou receber? Então acho importante me apresentar, eles conhecerem um pouquinho do meu trabalho. O Coronel Amaro me conhece desde 1993, né? Eu tenho muito orgulho e satisfação de ser amigo dele. O Coronel Amaro viu o meu trabalho desde o começo, no gabinete do prefeito, no Parque do Flamengo, depois em Copacabana. Fui administrador de Copacabana, foi quando eu conheci o Coronel Belo, e dali para frente ele foi acompanhando de perto toda a minha trajetória. No período que fui secretário de administração, eu recebi na Previdência da Prefeitura, que é o Prev-Rio, tinham 600 milhões em caixa, dos quais 275 milhões ficaram no caixa quando ele já acabou com o desconto de quem já era aposentado e pensionistas, os aposentados e pensionistas do sistema do Prev-Rio. Criou o FUNPREV, que era o fundo da Previdência, e deixou o Prev-Rio como assistência. Quando eu saí da prefeitura, eu deixei no caixa, em dinheiro, é comprovado, é público, 2,4 bilhões de reais. Veja bem, eu peguei uma previdência que descontava os 11% de quem estava aposentado, dos pensionistas, acabei com o desconto, devolvi o dinheiro que tinham descontado anteriormente e ainda assim aumentei de 275 milhões para 2 bilhões e 400 milhões. O que foi feito ali? A gente transformou do regime de caixa de pagamento para a aposentadoria para um regime de capitalização. Se não tivesse metido a mão no dinheiro do Prev-Rio, do Rio Previdência, e tivessem feito de forma decente, não incluindo quem não poderia incluir dentro do sistema, tinha que continuar recebendo pela Fazenda, direto pelo Tesouro, a gente teria hoje a garantia e a tranquilidade de que seria um fundo capitalizado. Qual é a vantagem do fundo capitalizado? É que ele próprio gera recurso para pagar parte da Previdência. Então, eu também sou advogado, minha pós-graduação é em políticas públicas, e quando eu fui fazer mestrado em gestão pública, eu optei, convidado no meio do mestrado, por sair do mestrado e assumir a secretaria e aprender na prática. Basicamente ali foi não roubar, não deixar roubar, não desperdiçar, entender que é um sistema montado por lei e que ele funciona. Se o Estado, no caso era a prefeitura, botasse os 2/3 dela e o servidor 1/3, que é a composição do fundo previdenciário no setor público, é feito dessa forma, eu teria a tranquilidade e a garantia de que haveria dinheiro no futuro para pagar o servidor. O ex-prefeito, que hoje é candidato desse mesmo grupo político que está no Estado, o que ele fez? Ele assumiu a prefeitura pouco tempo depois que eu saí para ser deputado federal. 2 anos depois, tinha diminuído um pouquinho, estava com 2 bilhões e 300 milhões. Ele assume e, para fazer as Olimpíadas, muda a lei em 2011, autorizando a prefeitura a usar dinheiro da Previdência Municipal para fazer as obras da prefeitura. Para não fazer isso escancarado dessa forma, a lei de 2011 diz o seguinte: ela insere no sistema quem nunca contribuiu para ele e que recebia pela Fazenda, direto pelo Tesouro, e além de fazer isso, ele autoriza o uso daquele recurso para saúde e educação. Saúde e educação que tem uma obrigação mínima constitucional, 15%, 25%. No caso da prefeitura, 17%. Ou 15%, não me lembro de saúde agora de cabeça. Era 15% obrigação e chegou a se colocar 17%. E aí então ele pega o dinheiro da Previdência, coloca nessas áreas. O Tribunal de Contas, milagrosamente, como foi o Tribunal de Contas do Estado, o da Prefeitura também, autorizou coisas incríveis. Uma delas foi isso: dizer que o recurso que saía da Previdência indo para a saúde e indo para a educação
computavam aquele percentual obrigatório dos 25% e dos 15%. Com isso, rompeu com o regime de capitalização, voltou a ser um regime de caixa, e no ano passado a Prefeitura do Rio teve que complementar, além dos 2/3 que ela coloca obrigatórios na Previdência, 600 milhões a mais do que os 2/3 para compensar o roubo que foi dado na Previdência. Outra coisa importante falar aqui é do sumiço de 1.448 bilhões de empenhos que sumiram do sistema da Prefeitura, deixando a atual gestão sem saber muito a quem devia. Além disso, mais 500 milhões de obras que foram feitas ou que estão em realização, obras que continuam ainda, como a da Avenida Brasil, que tem um contrato de reajuste anual daqueles valores do contrato e que não se contabiliza nesse 1.448 bilhões que sumiram. Tem mais 500 e tantos milhões ali, então de cara eu falo de um rombo de 2 bi que não está na contabilidade pública em nenhum lugar. Isso é importante para a decisão aqui de vocês. Quer dizer, bom, que tipo de governante que eu quero? Quero alguém responsável ou quero alguém marqueteiro? Que eu mostro uma realidade que não é exatamente aquela a realidade efetiva. Tenho dito, e aqui vou falar com muito mais tranquilidade do que nos ambientes onde tenho ido, que segurança pública se faz com polícia. Polícia se faz com policiais treinados, equipados, respeitados, bem pagos. Se eu tivesse condição, que eu sei que o Estado não tem nesse momento, mas eu vou perseguir até o final esse objetivo, se eu tivesse condição, eu pagaria ao policial muitíssimo mais do que o policial recebe, para que ele pudesse ter dedicação exclusiva. Mas muitíssimo mais. Então assim, vai dobrar a carga horária, tem que triplicar o salário, que é para interessá-lo, sem obrigá-lo, mas para interessá-lo a não fazer mais bico, porque ele tem que complementar a renda dele. Só que quando ele está trabalhando para alguma família rica, ele não está protegendo as pessoas pobres. Então, se eu tivesse condição financeira do Estado, e esse é um objetivo que eu quero perseguir, é oferecer para o policial, para no dia da folga dele, oferecer, não obrigado, que ele possa trabalhar e tendo aquela remuneração muito maior do que a que ele tem hoje. Então você poderia se dedicar ao serviço público, tendo a remuneração adequada, que você estaria fazendo segurança não para quem tem mais dinheiro e pode pagar, mas para quem tem menos é quem mais precisa, é o contrário. Policiais, falei que as polícias são feitas com policiais, segurança pública com polícias, polícias com policiais, qualificados, treinados, apoiados pelo governador, com todos os instrumentos de trabalho que precisam, todos, e aí quando eu falo em todos, não é só carro, gasolina, colete à prova de bala, arma, bala, é tudo isso e muito mais. Tecnologia, entender quais são os fatores que estão dificultando a investigação, a união do Instituto Médico Legal com o Instituto de Identificação, porque se todo mundo esquece, mas ele não é o Instituto Félix Pacheco, ele é o Instituto de Identificação Félix Pacheco, com a união do outro instituto que cuida do DNA e o outro instituto, que é aquele Carlos Zébora, que cuida de... é balística que chama, né? Criminalística. Pois é, se juntar os 4 institutos, além do sistema corporativo, que ele já se comunica, não de forma 100% adequada, mas já é melhor do que nada, se juntar todo mundo facilita demais, e o apoio e contratação de polícia técnica, para nos ajudar na investigação. A polícia militar, ela tem um papel fundamental. Às vezes perde um tempo enorme, por conta de uma burocracia, de qualquer ocorrência, você tem que ir até a delegacia, chegar na delegacia, esperar horas naquela delegacia, até conseguir fazer o registro que tem que fazer na Polícia Civil. Quando então ele está no final do expediente, como é que ele faz? Ele vai e trabalha ali no horário dele, ou ele deixa para quando ele voltar? Não tem como deixar para quando voltar. Então muitas vezes acaba não registrando. Então há de se redesenhar esse modelo. Santa Catarina avançou bem, e hoje em dia você tem uma possibilidade do policial fazer o registro que tem que fazer com muito mais rapidez do que
se faz hoje um termo circunstanciado, né? Então acho que tem muito a avançar. Quando eu fui escrever o programa de segurança pública, eu fui a todos os institutos, todos esses sistemas. Fui na Fundação Getúlio Vargas, fui no IBMEC, fui ouvindo pessoas do FRJ, ouvi pessoas da UERJ, ouvi gente do Instituto Igarapé, fui ouvindo todo mundo. E aí no final eu entendi o seguinte: falei, gente, esse pessoal acha que entende muito de segurança, né? Agora eu vou ver as polícias. E aí foi onde eu escrevi o programa de governo que está entregue no TRE. Quem fez o meu programa de segurança pública foram as polícias. A Polícia Militar, a Polícia Penitenciária e a Polícia Civil. Foi ouvindo as polícias que eu fui entendendo aonde estavam os gargalos. Como eu sou gestor, eu identifico, a partir da solução dos gargalos, qual o efeito que aquilo pode produzir. E então, é dessa maneira que eu quero ser governador. Quando fui secretário de administração, desburocratizei muito, simplifiquei muitos processos, gerei uma economia de 300 milhões de reais por ano, e fico imaginando que isso no estado todo vai ter uma economia brutal, e a gente vai focar no que interessa. Tenho dito, quando me perguntam qual é a minha política para a educação, que é a segurança pública. Qual é a minha política para a saúde? É a segurança pública. Como é que eu vou recuperar o Estado? Segurança pública. Qual é a minha política para o crescimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, para gerar emprego, renda, oportunidade de trabalho? Segurança pública. Que a gente só está aqui porque não entrou ninguém com uma metralhadora. Porque se tiver alguém levantar com uma metralhadora e dar uma rajada para cima, bom, é bem verdade que aqui a reação vai ser diferente. Mas num ambiente que não tenha uma série de policiais, vai sair todo mundo correndo. É natural. Então, como é que uma criança, um jovem, um adolescente estuda numa escola cuja a cada 15 dias ela tem tiro de um lado, tiro do outro, todo mundo se jogando no corredor? Imagina a cabeça da criança, a cabeça do pai da criança, da mãe da criança. Não faz nenhum sentido a gente não começar pela segurança pública para que a educação volte a ter qualidade. Aí no dia você não sabe o que fazer nas escolas? Sei. Ensino técnico, profissionalizante, convênio das escolas com as empresas do entorno, para que o jovem dali se qualifique no mercado de trabalho. Qualificação profissional. E quando ele vai para a empresa, ele vai aprender na prática aquilo que ele está aprendendo na teoria no colégio. Mas sem segurança, não tem escola. O hospital está assim, ó, abarrotado de gente esperando na fila. Abarrotado de gente esperando na fila. Por quê? Pressão alta, síndrome do pânico, estresse, além de facada, bala perdida e os outros incidentes, digamos assim, decorrentes diretamente da ação do crime. A proposta de segurança pública ser a espinha dorsal, ela não tinha nenhum interesse primário de ganhar votos com isso ou de atender a corporação. Estou sendo muito transparente aqui. Eu olhei para o Estado durante um bom tempo para entender se eu tinha capacidade de ser candidato a governador e, ganhando as eleições, de resolver o problema. Depois de debruçar muito naquilo, pedi uma reunião com o coronel Mário, que fez para mim, na casa dele, com policiais militares, policiais civis, pessoas de todas as patentes, de delegado, as pessoas mais simples da Polícia Civil, e também de coronel, as pessoas mais simples da Polícia Militar. Fui ao Ministério Público, fui ao Judiciário, fui à Defensoria Pública, fui à Promotoria Pública. Ouvi todo mundo, juiz, desembargador, tudo que você puder imaginar. E no final, eu cheguei à seguinte conclusão: o problema está no modelo. Aqui no Rio de Janeiro, desde 82, eu fico escutando que vão dar a solução para a segurança pública, só que a solução, ela nunca está nas polícias, ela está em algo que é pirotécnico. Vamos resolver com as escolas, vamos resolver com mais assistência social, vamos resolver com mais uma série de coisas. É óbvio que a gente vai ter que ter políticas complementares ao trabalho da polícia para, inclusive, diminuir a pressão sobre a polícia de coisas que não é dela. A área esportiva, a área cultural, educação, coisas que vão complementar o trabalho. Pegar a idade do jovem, na vulnerabilidade dele, como é que você atrai ele para uma outra atividade que não seja atividade do crime. Aí você pode inserir ali microcrédito e etc, para dar oportunidade para o jovem.
Mas a proposta de retomar território, ela tem que ser precedida de investigação. Quando a polícia entrar no território, a gente já tem que saber quem é quem que vai prender, e já ter prova suficiente para prender de uma vez. Como que a gente vai fazer para desarmar os bandidos? Aí não sou eu, governador, que vou dizer. Vocês que são policiais que vão me dizer. Índio, nossa estratégia é essa aqui. O que eu vou fazer? Vou dar para vocês todos os instrumentos de trabalho e vou cobrar resultado. Porque quando houve a reunião, eu perguntei a eles, a quem estava na reunião, dia 1º de janeiro, exercício, Índio, governador do estado, digamos, por hipótese, não será possível no dia 1º de janeiro, mas que a polícia tenha todos os instrumentos de trabalho, todos. Vocês resolvem o crime ou eu estou sendo candidato e vou prometer para a sociedade que eu não posso cumprir? Aí houve um silêncio durante 2 minutos, 3 minutos. Uma pergunta é muito tempo, né? Ainda fiquei pensando, falei, lá vem a resposta que é impossível resolver, que eu já vi comandante do choque, comandante do BOP, já vi gente importante da secretaria na área de inteligência falar, pô, vamos embora porque isso aqui não tem jeito. Só que depois que eu fui ouvindo todo mundo, eu entendi que tem jeito. Agora tem que entender que policial não é robô. Então eu vou garantir para o policial não só o apoio à saúde dele, da família dele. Fiz isso como secretário de administração. Foi na minha gestão que eu montei um desenho onde todo servidor da prefeitura tem plano de saúde, com acesso aos aposentados, inclusive, por uma pequena diferença financeira. Há uma dívida brutal. Estive lá no comandante-geral da Polícia Militar para ouvi-lo, e ele reuniu lá umas 3 coronéis e fez uma explanação importante. Vi que tem uma dívida de 160 ou 170 milhões do Estado com o fundo do sistema de saúde, o FUSPOM, né? Então, das duas, uma tem que botar os 170 ou 160 milhões para 170 para acabar com isso e não ficar devendo, primeiro. Segundo, pensar o que mais é necessário. Eu daqui, ouvindo alguns policiais, já entendi que o policial tem que ter apoio jurídico, e isso tem que ser pago pelo Estado. Você que está na função, não é para ele, comprou um carro, não pagou, está com problema, e aí vai ter assessoria jurídica. Olha, ele está fardado, ele está numa operação, aconteceu qualquer coisa com ele errou ou ele acertou, ele tem que ter apoio jurídico. O Estado tem que pagar esse apoio jurídico. Se eu for governador, eu vou pagar. A outra coisa, o policial tem que ter apoio psicológico e apoio psiquiátrico. Mas não é só o policial. O policial é a família do policial. Eu ouvi de um policial que se tornou meu amigo, ele disse assim para mim, que a gente não aguenta mais matar. Porque eu mato, acho que resolvi, não adianta nada, vem outro, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro. E mais, falou assim, você não sabe o impacto daquilo na cabeça. Porque você tem filho, você tem filha, é casado, tem mulher. Como é que é esse negócio? Você de um lado é uma figura, do outro você é outro. Então, gente, se a gente entender que o policial é ser humano e puder tratar o policial como ser humano e não apenas como uma máquina, que a polícia é uma instituição, o policial é um ser humano que faz parte de uma corporação. Então, eu prefiro até do que usar os meus 30 minutos, adiantar as perguntas, porque eu prefiro muito mais uma conversa do que um monólogo. Aliás, tenho feito um monólogo no Facebook, como eu tenho pouco tempo de televisão e a Rede Globo já tem um candidato, eles estão fazendo o seguinte, eles elevaram a régua para 8%, quando eu fui candidato a prefeito eram 5%, e aí entrava todo mundo uma vez por semana. Agora eles botaram em 8%, quem é 5 entra uma vez por semana, quem tem 8 entra todo dia. Então eu faço a minha comunicação pelo Facebook, abro lá o Facebook, todo dia 8 horas da noite, hoje vou ter uma reunião que vai ser 9h30, ou 9h15, ou 9h30, entro ali e converso com todo mundo. Aí vem a pergunta por escrito, e eu respondo viva voz. Esse é o escritório lá do meu quarto. A minha mulher já está perguntando se eu estou ficando doido, porque eu fico falando sozinho, olhando para o computador. Mas tem gente respondendo também. Então, eu preferi abrir as palavras, aqui, abrir as perguntas, para deixar claro, polícia com policiais, trabalhei com as polícias, entre a polícia e o bandido, mesmo que a polícia tenha errado,
eu estarei do lado da polícia, que eu não vejo que possa ser feito de uma outra forma. Quem errou e tiver que pagar pelo seu erro, que pague pelo seu erro. A corregedoria terá os instrumentos para fazer o trabalho dela de forma independente. E outra coisa, que aí o meu amigo Coronel Belo já sabe como eu sou, assim como o Coronel Amaro também, eu respeito muito a política, mas entendo que a segurança pública ela tem que ser uma função de Estado e não de governo. Não só uma carreira de Estado, mas uma função de Estado. Então, não haverá, da parte do governador, nenhuma hipótese de influência política, seja da Assembleia, do Congresso Nacional, ou de qualquer amigo do governador, para querer indicar um policial aqui ou um policial ali. Vou trabalhar com meritocracia e honrando o trabalho, o esforço da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Penitenciária. Para a gente mudar aqui um pouco a dinâmica que foi lida aqui pela nossa modelo. Seria as perguntas por escrito, mas considerando que a plateia é pequena, eu acho que é melhor a gente dar liberdade para que as pessoas possam fazer de viva voz. Eu só pediria o seguinte: a pergunta não é um discurso, não é uma palestra, é uma pergunta objetiva sobre o que foi dito aqui, sobre o que se possa pensar e desejar perguntar. Então, por favor, que a pergunta não passe 30 segundos. 30 segundos é um tempo muito suficiente para uma pergunta objetiva. Então, eu acho que fica melhor a pessoa diretamente pergunta do que escreve e pergunta de uma coisa maior do que falando. Então, em razão disso, já postamos aqui, aprovado, e a palavra então fica aberta, o microfone será levado, e cada um então levanta a mão, e o microfone chegará até a pessoa para fazer a pergunta, repita, absolutamente objetivo. Ou então, se quiser vir aqui, o também pode. Ou levanta a mão para o microfone, então. Bom, já tem a primeira pergunta aqui. Candidato, boa noite. Meu nome é Heraldo, sou coronel da PM. O Estado hoje está numa situação financeira crítica. Então não adianta a gente falar aqui em recursos para a polícia, recursos para a saúde. Como o senhor pretende buscar esses recursos, né, junto à União, ao município? Quais poderiam ser os recursos que eu poderia buscar em convênio com a União, com o município? Vou dar um exemplo que muitos aqui sabem. Nós temos aí a Polícia Militar durante muito tempo atua no trânsito e com o novo Código de Trânsito tem multa municipal, multa estadual, multa que é federal, multa que é não sei o que lá. Então, convênios. A PM tenda, passa a multa, mas quais são os recursos que vêm do município para o órgão que passa a multa? O que seria isso? Né? Como é que o senhor poderia fazer isso? Rodovias estaduais. Nós temos aí pardais, multa, e não vem recursos para a Polícia Militar, que poderiam ajudar em equipamentos, ajudar no fundo de saúde, em alguma coisa. Então, quer dizer, estou falando União, município. Se o senhor tem alguma estratégia junto à União e município para buscar recursos para o Estado para tirar falência? É muito boa pergunta. Eu vou cancelar todos esses convênios aí que tem, se não der uma partezinha aqui para a polícia. Gostei. Eu não sei, porque tem muito fundo no Estado, se já tem um fundo de segurança pública. Se não tem, eu vou criar, para ter a participação privada e de todos os convênios, tudo que a gente puder, mas que seja voltado para a polícia, né? Queria dizer o seguinte: minha proposta é que o acordo de recuperação fiscal, que ele é de 3 anos mais 3, e se assim for cumprido já em 2017, que é ajustado, porque não tem dinheiro para pagar o que já está previsto para 2019, se a gente conseguir fazer 10 mais 10 anos, você alarga a dívida. O acordo foi feito só para pagar a dívida do governo federal e manter o atual governador na cadeira até dezembro. Não foi para outra coisa além disso. De um governo cavaleante, lá no governo federal, e um governo inexistente aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, eu não acho que seja difícil que o próximo presidente tenha sensibilidade para negociar com o Ministério da Fazenda e a gente repensar esse acordo de recuperação fiscal. Agora, a gente arrecadou nesse ano que passou 47 bi, se não me engano. 47 ponto alguma coisa. 47 bi parece pouco em relação ao que já se arrecadou. Mas
Desses 47, eu não consigo 1 bi, 2 bi, 3 bi para a polícia? Por que eu não consigo? Não consigo porque é minha prioridade. O que tem no Estado hoje? Vou desenhar aqui para vocês como que é o Estado que eu penso. Segurança pública, como espinha dorsal, apoiada pelo crescimento econômico e embasada por saúde e educação. O resto todo ou contribui com segurança, saúde e educação, crescimento econômico, ou vou extinguir. Eu não tenho nenhum compromisso político para entregar a SEDAI para o partido, para entregar a SEASA para outro partido, para entregar a fundação disso para o partido, para pegar a secretaria daquele. Não tenho esse compromisso. E fiz questão de não ter, por uma única razão: é melhor perder a eleição do que ganhar e não conseguir governar. Neste momento que está o Brasil, quem ganhar a eleição com esse acordo todo, eu pensava em votar no Geraldo Alckmin. Quando ele fez aquele acordo todo, eu disse: meu voto, eu vou de Bolsonaro. Não tem como você pensar em repetir o modelo com o mesmo grupo que está no governo do Michel Temer na mão do outro presidente, por mais preparado que ele seja. Então, assim lá como cá, né? Conversei com vários partidos, mas me pediram delegacias, me pediram batalhões, me pediram hospitais, me pediram secretarias, mas não pense que era qualquer secretaria. Subsecretaria de Arrecadação da Secretaria de Fazenda. Você imagina? Este acordo, ele foi para o colo de um outro candidato. Então, até digo para ele, queria que eu fosse vice na chapa dele, eu falei: não serei. Por que não serei? Porque neste modelo que você está topando é ingovernável. E a pergunta que eu faço: para onde vai a turma que esteve no entorno de quem está preso até agora? Vai para onde? Eu já entendi, vai para dentro do governo. Está lá o secretário de Saúde, o secretário da Casa Civil, o secretário de Ciência e Tecnologia, o ex-presidente do Detran, todos esses são candidatos desse mesmo grupo. Então, o ex-secretário de Esportes, e assim vai indo, vai botando ali isso aqui, ou no 1º dia de janeiro, você não compra com ninguém, fica ingovernável, porque é uma crise política no Senado, ou você compra com todo mundo no governo, vai ser igualzinho ao atual governo. Então, o dinheiro virá de não roubar, não deixar roubar, não desperdiçar, garantir que o Estado tenha nas secretarias pessoas que entendam do assunto. A Secretaria de Saúde, a melhor política para a Secretaria de Saúde hoje é tirar os ladrões lá de dentro. Porque um secretário foi preso, o outro foi depor há pouco tempo, e o esquema continua, com aquelas organizações sociais lá que ninguém controla. Então, o dinheiro virá da onde? Primeiro, de ser honesto e não entrar lá para roubar e nem deixar ninguém roubar. Segundo, garantir que os quadros que assumam as posições, eles sejam austeros e voltados para o interesse público. Terceiro, acabando com a farra da turma na Secretaria de Fazenda, que só em um devedor do Estado, eles conseguiram, por uma lei, aprovar que o pagamento de 1.104 bilhões de reais fosse pago em 2.097 anos, 7 meses e 15 dias. Se fosse uma dívida, se for antes do refis, a lei de 2015, se fosse uma lei específica de um cara que é sócio do Luciano, que é o presidente da Assembleia, é o dono da cervejaria Itaipava do Grupo Petrópolis. Se fosse uma dívida de Jesus Cristo, lá de José, quando nasceu Jesus, até hoje não estava pago, porque tem 2.097 anos. Então, dali virá o dinheiro. E a outra coisa, com o aumento da arrecadação do Estado, que se dará com a segurança pública. O meu sonho é estruturar com vocês, com a polícia, com as polícias, todas elas, estruturar um projeto sério de desenvolvimento econômico. Esse projeto vai aumentar a arrecadação do Estado, né? Então você tem um ciclo virtuoso: afasta a bandidagem, volta a arrecadar, e com essa arrecadação gasta no interesse público e não no interesse privado, prioriza a segurança. Eu disse isso: houve uma reunião grande com a saúde comigo, e houve uma outra grande com a educação, e eles perguntaram qual seria a minha prioridade. Eu falei: se eu tiver 1 centavo, eu vou botar na polícia; se eu tiver 2, vai para a polícia; se tiver 3, vai para a polícia. Sem a polícia nada vai funcionar. Então é reestruturar as polícias, garantir para elas que elas têm todas as ferramentas de trabalho
e a partir daí o Estado volta a ser outro. Passará a ser outro. Vem investidor, com isso tem emprego, tem renda, tem trabalho. Posso fazer? Funcionando? Está funcionando. Dois. Foi? Candidato. Meu nome é Gilberto Pereira, Coronel Pereira, e sou realmente um estudioso na matéria de finanças tributárias como professor de duas faculdades, né? Maria Saudosa e na Veiga também. Eu tenho um trabalho sobre recuperação das finanças públicas, mas vou destacar, fazer um gancho até na pergunta do Heraldo, né? Ele citou vários exemplos aqui de melhorar, né, a arrecadação do Estado. Bom, vamos começar pelo Pacto Federativo. Ele está em estudo no Congresso, uma reavaliação. A grande meta é realmente diminuir esse gasto público, né? Que é até um discurso menos Brasil e mais Estados Unidos. Né? Então, esse Pacto Federativo está defasado. Tá? O Rio de Janeiro, como segundo PIB do país, tá? Ele tem uma boa arrecadação, mas na hora ele contribui com 1/3 da arrecadação do país, mas retorna somente 30%. Tá? Outro aspecto a ser analisado, o senhor como governador poderá realmente fazer várias, junto à União, várias interseções nesse sentido. A outra é da Lei Candir. Eu não sei se a Lei Candir ela foi revogada pelo novo pacto, se ela tem vigor. Tá? A outra seria o ICM na fonte, e por aí vai. Tá? Então, essas três fontes, eu acredito que o senhor, como governador, poderá realmente aumentar a receita e diminuir os gastos, né? Diminuir secretaria, enfim, né? Tem muito funcionário que entrou sem concurso público, privilegiar realmente aqueles que são competentes e capazes de contribuir com o seu governo nesse aspecto. Tá? Então, por que a gente está batendo nessa tecla? Porque sem dinheiro você não vai conseguir governar. Tá? Então, eu acho que esse é um fator muito importante. Com relação ao controle de criminalidade, eu tenho uma máxima que diz: bandido sem arma não é ninguém. Tá? Então, o controle das armas é o fundamental para o controle da criminalidade. Obrigado. Tem muita mais, seria muito que eu escrevi muita coisa aqui. Posso passar para o senhor? Obrigado. Um estudo que eu fiz. Pacto Federal A revisão do Pacto Federativo se centralizar, como se pretende, os recursos arrecadados do governo federal para os estados e municípios, isso vai gerar um impacto muito grande. Tem que ser revisto pelo Congresso Nacional e o governador pode ajudar. O ICMS na fonte foi uma besteira. Os deputados, naquela época, foram à praia, os deputados do Rio de Janeiro, os deputados de São Paulo aprovaram na Constituição que o ICMS de gás, óleo, petróleo e energia elétrica fosse cobrado no destino, não na origem. Então, a gente que produz energia, produz gás, petróleo, óleo, quem arrecada é São Paulo, não é o Rio de Janeiro, porque o São Paulo é o grande consumidor do Brasil. Então, de fato, E a outra coisa é o seguinte: o Rio de Janeiro, ele no final falou em 30%, mas de tudo que vai para o governo federal do Rio de Janeiro, volta menos de 1%. A grande maioria vai para os estados do Nordeste, porque eles vêm com uma história dizendo que lá o Nordeste é muito pobre, tem muita demanda e tal, e aí isso aumenta o Rio de Janeiro, né? Enfim, então, de fato, o governador tem um papel importante nesse processo, mas eu, no primeiro momento, acho que a gente tem que fazer a redução dos gastos, né, com frotas, palácios. Eu quero fazer aí no Palácio Guanabara um museu, o Museu da Corrupção, igual tem o Museu do Holocausto, fazer um Museu da Corrupção que vai contar a história do Brasil de Cabral a Cabral.
em mostrar de onde vem a corrupção, como foi feito, para ver se de alguma forma a gente consegue ter isso na memória viva das novas gerações, para não voltar novamente. Que os governantes vão se reelegendo com uma história para boi dormir e roubando o dinheiro do povo, né? Uma das maneiras de roubar o dinheiro do povo é entregar o Estado em troca da campanha eleitoral. Diz, olha, você me apoia, eu estou a secretaria tal. Eu na inocência até perguntei para alguns partidos, assim, mas qual nome você tem para que secretaria? O cara disse, tem um Pedro Parente para ocupar a secretaria da Casa Civil, eu topo, né? O Paulo Artung vai vir cuidar, tá bom, eu topo. Mas não interessa o nome, o que interessa é atender a bancadas estaduais, atender a bancadas federais. Eu falei, pô, então esse é o modelo que quebrou o Brasil e que gerou a revolta da sociedade contra a política. Então, este governo não quer, eu não topei. Não sei se a Ligadinha está valendo ou não está. Não sei. 54 milhões. Tem que checar. Antes de passar para a próxima pergunta, só para lembrar os senhores que as perguntas formuladas precisam ter apenas 30 segundos, tá bom? Senhor Índio da Costa, boa noite. Eu sou o Coronel Fernando Francisco Martins. Parte da insegurança pública, na minha opinião, decorre da baixa ostensividade da Polícia Militar nos dias de hoje. Por várias razões que possivelmente o senhor já deve ter tomado conhecimento. Outrora, nós tínhamos uma significativa representação através do policiamento de trânsito. Praticamente todos os cruzamentos, ou pelo menos os principais cruzamentos, tinham um posto ostensivo de trânsito aqui. Piotr, isso era uma referência, além de nós estarmos ocupando um ponto, era referência, e a sensação de segurança se dava a partir daí. Como o senhor está pensando em melhorar a ostensividade da corporação, exceto aquelas que são mais conhecidas, que mais vêm sendo praticadas nos dias de hoje, que é o policiamento motorizado? Olha, o projeto tem que pensar em conjunto como fazer. Muita gente fala, eu vi o Romário dizendo, que ele vai contratar policiais. Ele não deve ter lido o acordo de recuperação fiscal, porque lá está proibido a contratação que não seja para reposição. Além disso, eu tenho, Coronel, a sensação, né, de estudar, falar com as pessoas, de que se a gente tiver investigação, a gente vai conseguir diminuir muito o crime no Rio de Janeiro. E ela vai ajudar a identificar aonde que a ostensividade ela tem que acontecer. Se fala muito em mancha criminal. Você tem a mancha criminal, vamos pegar o Parque do Flamengo, onde eu fui administrador em 1993. E aí fui em alguns lugares do mundo para visitar parques que eram administrados também, tinha uma certa organização. Fui no Hyde Park, em Londres, fui no Central Park, em Nova York, fui em alguns parques aí para conhecer. O Parque do Flamengo, por ser sinuoso, ele é muito mais difícil de ter segurança do que num parque como o Hyde Park, ele é todo reto, tem as árvores todas enfileiradas, dificilmente alguém estupra uma pessoa escondido no Hyde Park, porque você vê tudo de forma muito mais... o seu campo visual alcança uma área muito maior do que no Parque do Flamengo. Quantos policiais seriam necessários para o Parque do Flamengo? Já não lembro mais de cabeça, mas na época a polícia me ajudou a calcular. Eram muitas centenas de policiais para um parque só, até por conta das cabras. Né? Tem um problema no parque ali, depois das 6, 7 horas da noite, na época, ia muito travesti, enfim, tinha prostituição masculina, prostituição feminina, uma certa promiscuidade ali. E o número de policiais era tanto, que no final isso aí vai ter muito mais policial no parque do que um batalhão que cuida de vários bairros, ou às vezes de 2 ou 3 cidades. Então, a sensação que eu tenho, pelo que eu tenho escutado, é que se a gente tiver investigação, a gente começa a identificar quem está cometendo o crime, que comete crime de forma recorrente, e a ostensividade, ela, que é fundamental, ela poderá estar nos locais mais estratégicos, porque uma pessoa, me lembro, quando havia aqueles crimes, os assaltos Rio Petrópolis. Petrópolis deixou de ter turista, Petrópolis deixou de ter gente visitando, e quem tinha casa em Petrópolis deixou de viajar. Até
Até que determinada pessoa que foi assaltada matou a turma que estava assaltando. Eram 3 pessoas. Parou de ter crime ali em São Paulo. A subida para Petrópolis passou a ser segura. Isto é, aqueles 3 elementos deixaram de estarem ali assaltando, amedrontando e tal. Então, a tese que eu estou defendendo é que com investigação a gente vai poder identificar como e aonde de fato a ostensividade deverá estar mais presente, né? Mais presente, deverá estar presente, efetivamente. Não apenas na mancha criminal. Tem a mancha criminal, você coloca a ostensividade, a mancha migra. Então, precisa identificar quem é que está cometendo o crime. Na hora que eu identifico, produzo as provas para aprender, o juiz não tem como dizer que não. E essa é outra perna que a gente já falou aqui. O judiciário, os juízes, responde. É verdade que tem aqui alguns que simplesmente passam a mão na cabeça de bandido e, por uma questão ideológica, acabam deixando a polícia em maus lençóis. Mas tem muita informação que a gente precisaria e que sabe que não era difícil a polícia nos entregar, e a gente acaba não prendendo porque não tem aquela informação. Então, primeiro investimento do ponto de vista de pessoal é na polícia técnica e em instrumentos de investigação, em paralelo a quem já está fazendo trabalho extensivo, a ter um carro decente, o colete de prova de bala decente, o armamento decente, o treinamento e assim por diante, entendeu? E a partir daí a gente vai vendo onde é que tem que colocar. No caso de Goiânia, que ele foi prefeito de Nova York, fez lá, aplicou ele aplicou a teoria da janela quebrada, né, e tolerância zero, as duas coisas. Ele me assessorou para a campanha de prefeito aqui no Rio de Janeiro. E, imagina, ele ia trabalhar para o governo do Estado como consultor. Faz isso em vários lugares do mundo. Por que não veio trabalhar? Porque o ex-governador disse que tinha uma pessoa que ele teria que botar em equipe. E que essa pessoa tinha que receber 30% do valor do contrato. Aí ele disse, não, tudo bem, quem será essa pessoa? Deve ser um especialista da região, aqui, local e tal. Era simplesmente uma conta nas Ilhas Caimã, não aparecia ninguém, não sabia quem era o sujeito, então no final era propina para o Giuliani. Imagina. Aí o Giuliani disse, pô, vou embora daqui, se eu fosse policial aqui, eu te prendia. Como não sou, eu vou embora. Isso aqui foi tudo em forma de recado. Então, imagina que governo a gente já não teve aqui. Eu vou tentar ficar uns 3 minutos também, porque eu estou derrubando. Candidato, nós temos aqui 4 perguntas que foram formuladas pelo Coronel Cajueiro, que pediu que eu as fizesse. Então, como são 30 segundos, e até porque algumas perguntas são extensas, eu farei umas cada vez, eu faço a pergunta e o senhor responde assim por diante, pode ser? Tá. O senhor é a favor ou contra o ciclo completo de polícia? Olha, eu sou a favor. Do Coronel Cajueiro. A PM teve 10 comandantes gerais em 11 anos. A realidade tem sido a seguinte: discordou do secretário de Segurança, troca o comandante geral. O senhor pretende mudar essa situação? Secretário, olha só, criou-se uma terceira polícia, que é a Secretaria de Segurança. Vou acabar com ela. Mas vou manter a secretaria. Como será? Como será? A polícia civil e a polícia militar, mas não é por causa disso não, porque para as polícias vai ter dinheiro. Não estou preocupado com o gasto da polícia, estou preocupado com outra coisa. Criou-se uma terceira polícia, e essa terceira polícia, ela atuava com base é como se desconfiasse da polícia militar e da polícia civil e fosse criar uma polícia própria. Então, eu vou logo dizer para vocês, o secretário de segurança será um gestor, não será policial civil, não será policial militar e não será ninguém do Exército, Marinha Aeronáutica. Será uma pessoa... Oi? Nem federal. Não, nem pensar. Será um gestor. Será um gestor para quê? Ele viabilizará todos os instrumentos de trabalho, as ferramentas de trabalho para a polícia militar, para a polícia civil. Né? Não vai ser um comando outro para fazer operações independentes das corporações. Eu vou confiar nas corporações.
Vou trabalhar com as corporações e vou dar muita força para que a corregedoria possa resolver o que tem que resolver. Próxima pergunta é com relação às unidades de polícia pacificadora. Quando elas foram criadas, colocaram em suma a PM, sem meios logísticos, armas, blindagem, munições, patrulhas blindadas, rádios, nas comunidades. O que o senhor pensa a esse respeito? Eles têm entrado só a PM e não tem entrado toda uma estrutura por trás. Eu penso que é um projeto de marketing e não um projeto policial. O que aconteceu? O conceito do OPP é um bom conceito, mas primeiro tinha que ter investigação. Segundo, ao entrar numa comunidade, por isso que eu estou dizendo, gente, o Estado, pensa o Estado da seguinte maneira: acabou isso que está aí. Imagina o Estado, é segurança, saúde, educação, crescimento econômico. É isso. Esse é o Estado do Rio de Janeiro. Vai ter uma operação em determinada comunidade, a gente vai ocupar aquela comunidade, houve investigação. Já se sabe quem é o chefe, quem não é o chefe, quem coordena, quem guarda a arma, onde, como funciona. Muito bem. Vamos entrar ali. Quando entra, não entra a polícia militar. Entra a polícia militar com as informações que já tem da investigação, entra a secretaria, que eu não sei se será secretaria ou não, mas o trabalho de cultura, o trabalho de esporte, entra ali a obra que tem que fazer para você melhorar as vias para ter acesso, entra a estrutura do Estado. E aí entra a estrutura do Estado, você faz um OPP, com o nome que tiver, decente. Aí retoma o território, prende quem tem que prender, desarma quem ficou, né, as armas, quem ficou, aí o bandido, mas quem ficou, que eu digo, as armas, corta o lucro do crime. E eu já, como secretário de urbanismo, muita gente não entendeu o que eu fui fazer na prefeitura. De fato, eu e o Crivella somos completamente diferentes. Ele pensa de uma maneira, eu penso de outra maneira. Mas, quando chegou no segundo turno, o Freixo e o Crivella, eu falei, o Freixo passa a mão na cabeça de bandido. O Crivella, que eu saiba, não. Tinha até um projeto de lei dele para tornar crime hediondo quem porta fuzil. Então, melhor, e aprovou no Senado. Aí, melhor esse aqui. Né? Se o problema principal é segurança pública, eu vim batendo isso na prefeitura desde 2015, dizendo que o problema estava, a Guarda Municipal tinha que fazer o trabalho dela, se articular com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, blá, 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 blá. Não adiantou muito, porque os prefeitos não acreditam muito em segurança, deixou isso para lá. Mas eu fiquei cobrando. O fato é que até me perdi onde eu estava. Lembrei. O fato é que eu fui para a prefeitura para fazer algo objetivo, que foi retomar as obras que foram abandonadas, destravar Minha Casa Minha Vida, que estava todo travado, um trabalho excepcional que está na Câmara de Vereadores, que vai desfavelizar o Rio de Janeiro, uma lei de uso e ocupação do solo da cidade. Grande parte da favelização do Rio de Janeiro é decorrente de uma lei elitista, onde o cara que é pobre não tem onde morar. Então ele vai invadir um local, ou vai morar num local invadido, mesmo que ali seja muito ruim, em cima do esgoto, etc, porque ele não tem dinheiro para morar no lugar. Pô, então por que eu não tenho uma lei mais inteligente, né? Se estão invadindo o Brasil inteiro, que essa aqui é a realidade, e aí você cria esses territórios, né? Como é que eu desmonto esse negócio? E uma das coisas que eu fui fazer lá, e eu fiz isso com 2.000 e tantas famílias, foi entregar título de propriedade para famílias que estão hoje debaixo do poder do tráfico e da milícia. Na hora que você dá o título de propriedade, por mais que não necessariamente, dependendo da comunidade, um morador vá na justiça, mas eu dei para ele um instrumento que ele pode ir para a justiça. Eu coloco o Estado lá dentro. Então, quando pensar no UPP, num projeto de retomada de território, que certamente não terá o UPP como nome, é preciso entender aquilo como um território e todas as necessidades do território. Uma delas é grana, dinheiro. Eu não posso tirar o dinheiro do tráfico lá de dentro e não botar outro dinheiro. E o dinheiro que eu tenho para colocar é microcrédito, para aquele jovem que está ali, ele ter perspectiva de futuro fora da droga ou fora do jogo da milícia. Então, isso é uma construção, será feita em conjunto. Quando eu falo que o Estado, vou dizer 2 estados no mundo, vocês dizem, pô, esse cara, qual é a referência dele? Israel e Singapura. 2 estados que são feitos assim, que adoção é segurança. A partir da segurança, crescimento econômico. O resto vai. Se você tiver segurança e crescimento econômico, o resto vai.
Tem alguma política melhor social do que o emprego? Do que o trabalho? Não tem. Então é essa construção. E isso se dá com segurança. Agora vamos à última pergunta do Coronel Cajueiro. A região metropolitana do Rio, Niterói, São Gonçalo, Machado, Itaboraí, apresenta taxas de morte e feridos de PM maiores que as Forças Armadas dos Estados Unidos na Primeira Guerra, Segunda Guerra, Vietnã e Golfo. Uma das soluções definitivas para o problema envolve reurbanização, ou seja, demolição, reconstrução e ruas largas onde hoje são favelas. O senhor abordaria isso? Deixa eu dizer aqui, quem é o coronel? Coronel, que apresentar ali o Coronel Padrone. Conhece ele? Eu criei pela primeira vez na história da prefeitura uma coordenadoria de operações dentro do urbanismo, porque a burocracia para derrubar uma casa que está invadindo algum local é tão grande que eu botei lá dentro. Só que o atual prefeito, ele acha que se o sujeito não tem onde morar, ele tem que poder morar onde ele quiser. Então ele não interrompeu, como eu gostaria, o processo de organização da cidade. Eu criei uma área, peguei um coronel que trabalhou comigo no meio ambiente do Estado, botei ele para ser o responsável por aquela área ali e busquei dar a ele os instrumentos de trabalho. Não consegui, porque eu precisava de pouco dinheiro, não era muito dinheiro não. A gente queria 7, 8 milhões, que era ridículo para o impacto que isso dá na cidade. Você derruba 1, 2, 3, 10, coloca uma RJTV, acabou. A turma começa a se assustar. Agora, tem que ter peito, né? E tem que saber fazer. Eu tenho coragem e sei fazer. E mais, não foi sua pergunta, mas quero complementar. Outra coisa que também ajuda a desestruturar a segurança é a desordem urbana. Sou especialista nisso, o Coronel Belo sabe. Dos 8 mil camelôs em Copacabana, quando eu saí, ficaram 350 organizados. Ex-presidiário, pessoa que tinha alguma deficiência física, que foi trabalhar de acordo com a lei. Cara que vendia cocaína, maconha, dentro da fruta, da verdura, do legume e tal, rodou. Quem vendia produto roubado, contrabandeado, pirateado, rodou. Eu tinha 24, 25 anos de idade. Estou com 47. De lá para cá, envelheci um pouquinho, né? Que é um pouco do cabelo, mas não perdi a vontade nem a verba. Então eu quero dizer o seguinte: vou com as polícias, em especial a Polícia Civil, para fazer a investigação, cobrar nota fiscal dos produtos que estão sendo vendidos em tudo que é campo que você está vendo que vai quebrar o comércio, já está quebrando algumas áreas, para que quem esteja vendendo algum produto, de fato, esteja dentro da lei. Não pode vender produto sem mercadoria, sem nota, porque esse é o princípio do desdobramento do roubo. O cara rouba carga, ele tem que vender em algum lugar. Se não tiver ninguém vendendo a carga que ele roubou, ele deixa de roubar. Me lembro em 1994, quando participei, não como ator na construção, mas participei como espectador ao lado do Coronel Amaro. A polícia ajudou muito na época, tinha até com o exército ajudando, nem me lembro disso. Mas enfim, foi acabar com o roubalto lá em Caxias, ali com aquela feira. Quando acabou com aquela roubalto ali, acabou o toca-fita no Rio de Janeiro. Porque não adianta você roubar se não conseguir vender, igual com celular. Celular, gente, por que até hoje o celular é roubado no Rio de Janeiro? É um negócio que eu me pergunto, quem é que tem interesse nisso? Porque pelo código do mês você desliga o aparelho. Desligou, ele deixa de ter algum valor. Então, é simples, no mundo já funciona, na Espanha, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, na Colômbia. Por que não acaba de celular aqui com código do mês também? Entendeu? E por fim, quero dizer uma coisa. Se o policial morrer durante o meu governo, eu estou morrendo junto com ele. Então, eu não vou deixar fazer o que estou fazendo com a polícia. Boa noite, candidato. Coronel Jacovazio. Me permita voltar a um assunto, mas vai lhe dar, inclusive, a oportunidade de falar para algumas outras pessoas da Polícia Militar, os inativos e pensionistas. O senhor falou que já teve contato com o comandante-geral a respeito do FUSPOM. É certo, é compromisso seu já os 170 milhões retornarem para a Polícia Militar. E se for o dobro disso, continua meu compromisso? Sim, com certeza.
eu pergunto o seguinte: o policial militar, o senhor falou, a polícia militar é feita de policiais, e o policial precisa ser cuidado para cuidar. Nós temos no FUSPOM o desconto do policial militar, vai para a caixa do governo e retorna. Principalmente essa maior dívida e a contrapartida. Gostaria de saber do senhor da continuidade, na sua visão, desse compromisso em relação ao repasse, né, e a contrapartida. O que é a contrapartida que você fala? Parte do Estado coloca? Sim. Coronel Jacovazio, deixa eu lhe falar o seguinte. Talvez eu não tenha conseguido expressar direito aqui. O meu compromisso com as polícias é absoluto. É absoluto. É absoluto. Então, não há nenhuma questão funcional que seja passível de solução que não será dada a solução do meu governo. E estou falando isso, não é porque eu quero voto, não. Estou falando isso porque não tem outra maneira de ter segurança pública. Se o policial não se sentir respeitado e cuidado pelo governante, ele não entregará o serviço que ele tem que entregar. Você vê, as categorias funcionais todas do Estado, quem é que no momento da posse está assumindo o risco da própria vida para cumprir com a sua missão? Só as polícias, ninguém mais. Então pode ter certeza que tem meu compromisso de repor a dívida de maneira direta, sem passar pela fazenda, e direto para o FUSPOM, aquilo que é descontado pelos policiais, e que o Estado vai botar um pedaço dele, mesmo que não tenha dinheiro para outra coisa, porque sem a saúde, como é que a polícia vai ver o trabalho dela? Tem como. Está perguntando aí o horário dele. É que eu tenho um compromisso 8 horas, na verdade era 7h30, eu consegui encontrar por 8 horas na Lagoa. Mas a gente está marcado aqui até 7h30. Então vamos continuar com as perguntas, eu vou tentar ser mais objetivo nas respostas para poder atender mais. Então, por favor. Mais brevidade da pergunta, mais resposta. Boa noite, presidente. A minha pergunta é referente aos policiais. Como é que é o seu nome? Adneia, subtenente Adneia. Eu represento um batalhão de policiais com sequelas graves. O senhor falou que polícia se faz com policiais. Nós hoje temos uma lei, que é a 6764, que cobre muito poucos policiais com sequelas graves. Eu gostaria de saber do senhor, se o senhor teria algum trabalho relacionado à valorização dos profissionais hoje que são cegos, hemiplégicos, e infelizmente não tem cobertura ampla após o acidente. Eu tive com o coronel, não me lembro o nome dele, ele é grandão, e ele tem um trabalho sério nessa área. Queria lembrar um pouquinho agora. Eu fiquei de estar com ele, mas nessa correria, como eu preciso ganhar a eleição, senão também não vai adiantar, não preciso botar nada em prática, porque a gente está sonhando aqui, falando e tal. Eu fiquei de estar com ele depois que acabasse a eleição, para tratar desse assunto. E disse a ele, eu estava no evento onde entrou um policial, cadeira de roda, com dificuldade e tal. Ele falou assim, você não está entendendo, são muitas pessoas nessa situação, né? E aí, ele me disse que depois que o policial ele é baleado, ele fica paraplégico, tetraplégico, o Estado esquece dele. Como é que essa corporação não pode funcionar para o bem comum se quando alguém da corporação passa por um problema e fica inviabilizado de continuar com o trabalho, se ele é abandonado pelo Estado? Aí se eu sou policial, eu digo assim, não, eu tiroteio, irmão, vou me esconder aqui, eu vou lá fazer o quê? Se acontecer alguma coisa comigo, eu sou abandonado, eu tenho que pagar a conta. Então, pode anotar, subtenente Adneia, pode anotar o seguinte: acabou a eleição,
eleição dia 28 ou 29 de outubro, segundo turno. Eu indo para o segundo turno, a gente pode até fazer diferente, eu indo para o segundo turno, já no segundo turno, a gente faz uma reunião e reúne com esse pessoal todo para fazer um compromisso efetivo do que o Estado pode fazer. Eu só consigo, se perguntar de ciclo completo, né? Eu só consigo entender a corporação funcionando adequadamente se tiver apoio integral. O policial entrar e falar assim, pô, eu estou resguardado, eu estou protegido, eu estou defendido, então eu vou defender, eu vou proteger. Isso não faz sentido. Pode contar comigo, depois aí o Gaspar tem meu contato, o Coronel também tem. A gente pode até fazer, vou falar até mais, a gente pode fazer esse primeiro turno ainda tem uns 20 dias. A gente podia fazer uma reunião, Mari? Combinar com ela, fazer uma reunião com essas pessoas. E vou falar mais, podia ser no dia. Oi? Cajueiro também é especialista em vitimização. Cajueiro, né? A gente teve não é junto. ele o grandão, não? Oi? Não é ele o grandão? Não foi você que a gente conversou lá no Maracanã? Foi ele. Então, daí, se eu falasse gordão, eu perdi seu nome. Então foi ele mesmo. Foi você que me disse, foi ou não foi? Foi. Eu não sou uma conversa. Deixa eu dizer para você. Eu não tenho conversa fiada, não. Eu sou autor do projeto de lei, depois de ter sido relator da ficha limpa, aprovada a lei da ficha limpa na Câmara dos Deputados, e por isso os políticos nem têm tanta paixão assim por mim, mas eu estou lutando por um outro projeto que eu apresentei, sou autor, é Código de Defesa do Eleitor. Prometeu na campanha e não cumpriu o mandato, fica proibido da reeleição. Então eu falo as verdades na campanha, né? Agora, posso até perder, mas não vou perder o respeito das pessoas. Então, você me quer a verdade. Né? Vamos lá. Senhores, nós iremos agora para a última pergunta. Após o Coronel Wilton fará uso da palavra para o encerramento do evento, porque o nosso candidato tem uma próxima agenda. Querido, Tá bom? vou fazer pergunta. Não, o uso da palavra. O uso da palavra, só fazer uma pergunta. Mas a gente ainda tem 7 minutos aqui, viu? Chegou Filho da Costa, eu sou o Coronel Wilton Soares Rio. Já estou tão velho nessa polícia que se eu estivesse visitando o Museu Nacional aquele dia, teria virado múmia junto com a Luzia, estariam me procurando dela. Mas a gente ainda sofre por causa dela. Tem muitas alegrias, como a honra de comandá-la durante um período, e muito sofrimento em razão da forma como ela tem sido tratada, principalmente nos últimos 10 anos. Foram implacáveis com a polícia militar. Implacáveis. O senhor é jovem, íntegro, e repetiu por 2 ou 3 vezes uma coisa que me deixou muito feliz. Que o senhor tem convicção que segurança se faz com polícia. Nem todos pensam assim. Os policiólogos da vida, civis ou militares, como os institutos e garapés da vida, não acham isso. Não é? Estamos cansados de mocheiros, estamos cansados de encaixotadores de fumaça. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tem 209 anos, mas nos últimos 10 anos ela sofreu demais. O que se fez na nossa corporação a começarem a trocar comandantes a cada ano por capricho de pessoas que deveriam estar na cadeia junto com a pessoa que desviou os recursos durante 8 anos nesse Estado. Essa pessoa deveria estar, e não está ainda, mas estará, se Deus quiser. Por caprichos, mudou-se conceitos clássicos, repetiu-se erros durante anos seguidos, às custas da morte de policiais militares no nosso Estado do Rio de Janeiro. Esses erros clássicos continuam sendo repetidos até hoje. Eu não quero fazer uma pergunta, eu quero fazer uma súplica. Seja simples com a sua polícia militar. Seja simples com a sua polícia civil.
todo o ordenamento administrativo e jurídico nosso ao longo desses 209 anos nos permitiram dar conta do recado, a não ser nos últimos anos desse infeliz governo. Há 10 anos, se o senhor ouvisse falar que o paraíso na terra, chamado Ilha Grande, Baía da Ilha Grande, Itacuruçá, Mangaratiba, Angra dos Reis, estaria dominado por facções criminosas, o senhor seria chamado de mentiroso, visionário, maluco, seria internado. Se há 10 anos o senhor vaticinasse que seriam apreendidos mais de 15 fuzis de guerra numa das praias mais bonitas do mundo, que é a Praia do Forte em Cabo Frio, seria internado também. Se o senhor tivesse visto o que eu vi semana passada, com meus próprios olhos, uma comunidade entre São Francisco de Itabapoana e Campos, que nada mais é do que uma imensidão de terra com plantação de cana e abacaxi plantado, dominado completamente pelo Comando Vermelho Rogério Pedro. Eu vi com meus próprios olhos. Por que isso? Pelo somatório de erros cometidos por vaidade e por ganância do dinheiro fácil daqueles que assumiram o comando deste governo nos últimos 10 anos. E a polícia militar foi a que mais sofreu. O senhor já ouviu falar que um general foi morto na fronteira, impedindo que as armas de guerra ultrapassem as fronteiras secas, molhadas e aéreas do nosso país? Não. Mas nós não temos fábrica de fuzil aqui, nem temos plantação de epadu, nem de cannabis sativa. Mas eles não morrem lá. Estão se arriscando nesse momento a morrer aqui, mas ainda não morreram. Mas nós morremos diariamente, semanalmente, mensalmente. Famílias são destruídas, destroçadas, como se aquilo fosse comum. E só é cobrado em cima, a cobrança só vem em cima da corporação. Eu sou uma coisa de louco, uma coisa de maluco. Ninguém senta numa mesa para perguntar os problemas de cada um. Tocou-se aqui no Fuscon. Isso não reconforta muito a sua posição. Um policial militar, ao final de 209 anos que fizemos esse ano agora, só tem 2 benefícios na sua vida. Um é o seu parto salário ao final de cada mês, e que durante um período deixou de ser certo ao final de cada mês. E o senhor amparo da saúde para si e para sua família, que conseguiram contaminar a ponto de quase destruir os nossos hospitais, as nossas casas de saúde. Então por que chegou esse ponto? Chegou esse ponto porque deixaram de tratar a segurança pública com a prioridade que ela tem. Tudo isso que o senhor falou está certo. Tudo isso que o Amado falou está certo, o que a Júlia falou, todos aqui estão certos. A desordem urbana é apenas mais um fator. A falta de salário digno é apenas mais um fator. Mas o tratamento inteligente, o tratamento digno à sua tropa responsável, não vou entrar no campo da Polícia Civil, do seu exército da sociedade, que é a Polícia Militar, isso é fundamental. E isso, com a sua juventude, com a sua garra, com a sua determinação, e ouvindo seus companheiros de vaga, eu tenho certeza que o senhor chegará. Não precisa planos mirabolantes, não precisa promessa. O homem quer saber apenas que no final da sua vida, ele deu a sua vida, se necessário for, por uma causa justa, que é que todos os companheiros estão dando aí. Pior do que o morto é o sequelado. Pior do que o morto é o tetraplégico, que na cadeira de roda nos faz chorar a cada formatura, a cada momento que nos encontramos em uma reunião de turma. E fica por isso mesmo. E nós não somos os culpados por isso. O culpado é o sistema, porque
Porque se os bandidos do estado do Rio de Janeiro usassem 38 no máximo pistola, a Polícia Militar de Vidigal e Castro Alto já teria resolvido o problema da segurança pública do estado do Rio de Janeiro há muitos anos. Mas o contrabando o oxigênio da criminalidade violenta, isso não vai ter como interferir, a não ser através de algumas campanhas que eu espero que sejam, que atinjam o objetivo, que é o uso da droga. As pessoas nunca vão parar de fumar, cheirar e se injetar, não vão parar. Então o mercado vai continuar acelerado. Existe a droga no mundo inteiro, mas a droga protegida, guardada, disciplinada, com uso de arma de guerra, só aqui no estado do Rio de Janeiro. E chegou a um ponto, em razão da repetição dos erros clássicos, como eu falei, dos administradores de polícia, da segurança pública, que até carrocinha de cachorro-quente está sendo assaltada com um fuzil AK-47. E considera-se isso normal. Não é normal. Peça a seus colaboradores para listar esses erros clássicos. Não é possível que a Polícia Militar tenha levado 209 anos para criar 41 batalhões de polícia, que é o nome de seus departamentos locais, e em 6 anos crie 39 UPP. Só vai precisar de efetivo rápido na mão, só se faz polícia ostensiva com efetivo na mão. Então, como concentrar todos os ovos dentro de uma cesta só? Qualquer garoto do primeiro ano da EJA sabe que isso está errado. É o que se fez com a FPP. Concentrar numa mesma área. O senhor, espero que o senhor não caia no mesmo erro de outros administradores que julgavam que o estado da Guanabara ainda estava vigindo. Não está vigindo mais. O senhor vai governar o estado do Rio de Janeiro com 42 mil quilômetros quadrados. E 99% dos recursos destinados à segurança pública em nosso estado foram para cobrir o território da antiga Guanabara. É por isso que a situação está do jeito que está. O senhor terá que ser o governador de todo o estado do Rio de Janeiro. E para isso o senhor vai precisar da polícia do interior também, que está cortada pela metade em seu efetivo. Então, essa é a súplica que um velho soldado da Polícia Militar lhe faz e lhe deseja sucesso. Que o senhor chegue. Muito obrigado. Eu tenho. Essa pergunta eu não fiz para nenhum policial ainda, embora eu continue escutando as polícias permanentemente. Visitando, para chegar até aqui, eu fui das 92 cidades, eu fui a 84 cidades do estado. E fui sem festa política, sem divulgação, fui ouvir as pessoas. Eu ia para a rua, ia num restaurante, ia numa praça, eventualmente conhecer alguém da cidade, também ia conversar com essa pessoa, assim foi. E a percepção ao visitar o estado quase todo é que, se não equacionar a Baixada de São Gonçalo, nem a capital nem o interior vão ter solução. E quando eu falo em equacionar, eu estou falando segurança pública, investimento e oportunidade de trabalho, emprego, renda nessas regiões. Se conseguir equacionar ali, eu acho que é muito mais fácil resolver a capital e o interior. Do ponto de vista policial, né, só do aspecto da segurança, existe também essa percepção na visão da polícia ou não? Deputado, quando uma dona de casa encontra uma infestação de barata na sua cozinha, que ela dá uma chinelada, ela mata 3 ou 4, e o resto vai para outro lugar, não deixa de ser barata. Ela vai do quintal, ela vai para a varanda, não deixa de ser barata. O que se fez com a UPP aqui foi isso. No momento que se concentrou, eu sou da época que o comandante ligava, fulano, coronel, major, tenente coronel, está vendo um problema na sua área. Enche de polícia aquilo lá, depois você me dá um retorno. É isso, enche de polícia.
O resto é plaquinha, o resto é mimimi, é maquiagem, entendeu? Então, o que aconteceu? Nós tínhamos bolsões de criminalidade em locais identificados, que dávamos conta desses bolsões, através de operações, através de ocupações temporárias, através de inteligência. Olha, inteligência, as pessoas não sabem nem o que é inteligência. Inteligência, eu sei, mas a inteligência para quê? Aí já começa a ficar complicado para responder. Nós damos conta. No momento em que é muito bom, qualquer lugar que se encha de polícia, o bandido some, desaparece, a barata some. Agora, deixa de ser traficante? Não. Deixa de ser barata? Não. Vai entrar na fila da Secretaria de Trabalho para conseguir uma carteira? Vai não. Foram para onde? Foram para Niterói, foram para São Gonçalo, foram para a Baixada Fluminense, foram para a região dos lagos. Mas foram para quê? Foram para fugir da pressão de uma ocupação monstruosa de efetivo em determinadas áreas. Porque eles chegaram lá e descobriram que as pessoas lá também fumam, cheiram e se enxergam. Aí descobriram um novo mercado. Região dos lagos, Mangarati, Mangaré dos Reis, e começaram a firmar a sua venda lá e colocar as suas armas para tomar conta da venda. Até aí tudo bem, bom, mas pelo menos o alemão está seguro, pelo menos a Rocinha está segura. Só que passou um tempo não está mais seguro nada. Porque o efetivo diminui, a tropa se corrompe, uma série de fatores que só numa reunião mais petit comité que pode falar. E aí o que aconteceu? Ele, opa, vou voltar para lá, vou retomar minha boca, mas vou deixar meu secretário aqui vendendo. E a única coisa prática que se fez, foi espalhar, fragmentar a criminalidade armada de fuzil em todo o estado do Rio de Janeiro até hoje. A estimativa de quantos fuzis da metrópole ou no estado? Alguém aí pode dizer? Foi 5 mil que a gente estima no general do Exército, estima em 20 mil. Entre 5 mil e 20 mil, a estimativa. Fuzis. Porque agora é ministro da Segurança, quando ele era da Defesa, a gente teve uma reunião aqui, foram 18 mil há um ano atrás. O desequilíbrio é muito. O senhor sabe quando foi o ano que se comprou um armamento decente para fazer frente a esse fuzil? Em 2001, nós estamos em 2018. De lá para cá é tudo mentira, tudo praticado. A PM não tem mais um armamento. E por que vocês, em vez de usarem aquela Glock, usa tal usam? Porque ninguém ainda comprou, o governador não endossou o contrato. A tropa adora a Glock. Eu não consigo entender. Mas antes da Taurus era um revólver 38. Consigo, tá? É pior ainda. Então, nesse afã de dar resposta política ao problema, caiu tudo nas costas da Polícia Militar. Mas tem como mexer nisso, tem como recuperar isso, cerque-se de companheiros patriotas, que a coisa vai dar certo. Obrigado. Depois eu vou fazer uma pergunta, 30 segundos. Só dar a resposta também de 30 segundos. Na verdade. Na verdade, são duas perguntas em 30 segundos para serem respondidas em 30 segundos. Eu sou o Tenente Coronel Elevato. O senhor disse em uma entrevista que iria fortalecer a corregedoria a fim de limpar a PM. Considerando que um dos fatores que trazem maus policiais para a corporação é a falta de um processo seletivo adequado, e considerando a situação financeira do Estado e a necessidade de reposição desse efetivo, qual seria a sua política para novos concursos na PM? E a segunda pergunta: o senhor já tem um nome para esse gestor público da segurança que o senhor citou? Não tenho nome para o gestor público, eu tenho as características do gestor que eu preciso, né? Que não seja policial e que não vai querer disputar o espaço, nem com a polícia militar ou civil. Ele é um viabilizador daquilo que precisa de polícia civil e militar e um integrador, né? Alguém que vai estar ali para contribuir e minimizar as diferenças que há entre as duas corporações. Em relação à seleção, sim, uma seleção muito mais bem feita do que é feita hoje, né? Quero dizer, quando digo publicamente, como falei no RJTV, a palavra limpar a polícia, quero deixar claro aqui o seguinte:
há uma percepção. Todo o meu material, que eu vou deixar aqui, ele tem como base segurança pública, 100% dele, 100%. Vocês vão dar uma olhada aqui, ó, segurança, nossa prioridade. Darei às polícias todas as condições para vencer o crime e cobrarei resultados. Ainda falo do fuzil. Quem porta o fuzil sem distintivo ou farda, escolheu a guerra. A polícia girar e eu a defenderei. Então, eu estou fazendo uma defesa da polícia. Eu acho que pela primeira vez, de 82 para cá, o governador, o candidato a governador, faz com tanta clareza e veemência o caminho da defesa das polícias como eu estou fazendo. E há um questionamento de determinados setores, o cara fala aí, pô, mas você vai fazer da polícia? A polícia tem que ser uma polícia melhor do que essa. Então eu estou botando o quê? Eu estou dando logo a vacina antes da reclamação, tá certo? Diz, ó, o que tem de errado na polícia eu vou arrumar, e vai ser qualquer regidoria, entendeu? Então, para deixar claro, o sistema de seleção tem que ser de fato muito melhor, o treinamento também pode ser muito melhor do que o que é hoje. Aqueles 3 anos que você tem para, não sei se na Polícia Militar também são 3 anos, se são 3 anos de estágio probatório, pô, não é possível que em 3 anos você não consiga identificar quem é quem. Oficial, a praça está muito reduzido o tempo. Enfim, aí são questões que tem que ganhar a eleição, sentar junto e fazer. Quero dizer para vocês, gente, o seguinte: as polícias serão outras depois do meu governo. E serão outras feitas pelas próprias polícias. E não sou eu que vou dizer para as polícias o que elas têm que fazer. Eu vou só me juntar aos bons policiais para construir esse novo sistema policial para o nosso Estado. Obrigado. Bom, passamos a palavra agora ao senhor Coronel Fernando Belo, presidente da ONU, para a sua fala final. Muito obrigado. A minha pressa não é mais em razão do seu compromisso. Eu, antes da minha fala para o jeito final, vou dar 3 pontos aqui. Primeiro, dizer muito obrigado, não ao candidato do ter vindo aqui, muito obrigado ao deputado. Graças ao deputado Luiz da Costa, temos hoje o Lula preso sem poder se candidatar, em razão de ter relatado a ficha limpa, sem o que estaria candidato para continuar o desmando e a roubalheira e tudo de ruim que a gente conhece muito bem. Então, muito obrigado de coração por isso. Segundo, eu queria pedir desculpas a todos vocês, que talvez eu seja antiético aqui agora, porque esse momento, a ANE representa Polícia Militar e Bombeiro Militar, e tem que trazer os candidatos aqui sem manifestar a sua opinião pessoal, mas eu confesso que não consigo. Em razão da pessoa que é o deputado Luiz da Costa, conhecendo como eu conheço, da sua postura, da sua dignidade, do seu compromisso verdadeiro com as causas que abraça, que abraçou até então, eu sou antiético agora nesse momento em dizer, eu estou rigorosamente voltado para o apoio ao candidato Luiz da Costa. Mas solicitaria que todos nós, numa consciência muito unida, uníssona, pudéssemos conduzir o nosso candidato ao segundo turno e, quiçá, lá ao Palácio Guanabara. Esse é um apelo que eu faço nesse momento, porque se a gente analisar candidato por candidato, a coisa é complicada. Terceiro, eu queria me dirigir novamente ao deputado Luiz da Costa. Há um projeto de lei lá no Congresso, o 5488/16. Esse projeto de lei fala da mudança da nomenclatura da Guarda Municipal, que passa de Guarda para a Polícia Municipal. Eu sei que o deputado Luiz da Costa assinou, concordando que não deveria ser aprovada, mas sabemos que o deputado Luiz da Costa retirou a assinatura. São 2 pedidos. O primeiro é no sentido de manter a assinatura. O segundo, se não houver como manter a assinatura, que pelo menos não faça carga para que esse projeto, enfim, para que não haja essa aprovação da polícia municipal. Não existe polícia municipal. A polícia é a nossa polícia civil. Bom, o que eu vou lhe falar agora, oficialmente, eu diria que os assuntos que vou falar oficialmente já foram de alguma forma abordados na sua fala. Mas eu queria agora abordar oficialmente os problemas que mais nos afligem, embora já tenha isso aqui abordado. Então, questão previdenciária. Fazemos parte da chamada carreira de Estado, que abrange todos os funcionários públicos concursados. Nós, policiais militares, também ingressamos, mas somos diferentes de todos os demais.
somos os únicos que juram defender a sociedade por risco da própria vida. Isso não é uma retórica, infelizmente não é. Morremos a cada dia. B. Não nos aposentamos. O militar não se aposenta, passa para a reserva, prontos para sermos chamados a qualquer momento. Diante disso, pleiteamos nosso retorno, nosso inativos, imediatamente à folha da fazenda, com a imediata saída do Rio Previdência. Hoje os ativos são pagos pelo dinheiro do Estado, da fazenda. Os inativos são pagos pelo Rio Previdência. Então, nosso retorno imediato à folha do fazendário saindo do Rio Previdência. Número 2. O número 2, nós entendemos aqui uma certa dificuldade, embora o candidato já tenha falado, e fiquei muito feliz quando isso já fala. É um termo técnico, é um termo que a gente batalha muito, e a dificuldade que o candidato vai ter para implantar isso está no seu vice para mim. Sendo ele um delegado de polícia civil, e sendo ele uma pessoa não muito afeita à polícia militar, nós vamos encontrar, porque até então todas as dificuldades para a implantação desse termo que vamos falar agora foram sempre apresentadas pela polícia civil. Então, estamos falando da lavratura do termo circunstancial de ocorrência, TCO, pela PM. Isso vai evitar que o policial militar de serviço na rua abandone o seu serviço preventivo, obrigado a dirigir-se à delegacia policial e lá permanecer pelo menos por 4 horas, aguardando a lavratura do TCO. Em quase todos os estados da federação, essa prática é uma realidade. A PEMERG está pronta e preparada para essa missão, que uma vez assumida vai liberar os nossos irmãos policiais civis para a investigação extremamente pífia no nosso estado. E essa investigação, e aí entraria mais um pedido, que ela, uma vez feita, uma vez procedida, seja publicada, para que nós saibamos, a sociedade saiba qual é o grau de elucidação dos crimes da responsabilidade da Polícia Civil. 3. FUSPOM, já foi falado. A dívida do Estado junto ao FUSPOM é exorbitante, beirando a cifra acima de 170 milhões. Trata-se da contrapartida da responsabilidade do Estado ao Fundo de Saúde da PEMERG. Além do repasse dos valores que de nós tem descontado, gostaríamos de saber qual o compromisso da Vossa Senhoria com essa necessidade. 4. Pagamento salarial. Estamos trabalhando 45 dias e recebendo apenas 30. Isso porque só recebemos o nosso salário no dia 14 do mês subsequente ao trabalho. Pleiteamos para que nossos vencimentos pecuniários sejam pagos no segundo dia útil do mês subsequente. Se eu fui lembrado, será pago no primeiro dia útil, melhor ainda. E que, ainda que a crise financeira retorne à realidade vivida nos últimos tempos, que não sejamos penalizados pela falta de pagamento. E, nesse caso, aos ativos, inativos e pensionistas, sempre no mesmo dia. Nós queremos saber qual o compromisso da Vossa Senhoria com esse investimento. 5 e último. Finanças do Estado. Já foi também dito aqui, mas tinha escrito aqui. Gostaríamos de saber, Vossa Senhoria, como pretende resolver essa questão, tendo em vista que vivemos momentos difíceis, com tendências a vermos um grande reconhecimento a partir de quando o Estado tiver que pagar sua dívida da União. Dessa razão, deixamos como sugestão a criação de um batalhão fazendário, com o objetivo de dar suporte aos fiscais fazendários, de modo a lhes permitir segurança nas cobranças devidas ao erário, como dificultando a eventual possibilidade de corrupção, a exemplo do que faz o Estado de Goiás. Estamos aqui pegando a carona do Coronel Pereira. Então, com o nosso agradecimento pela vossa presença, com voto de sucesso, nos colocamos em ABRJ ao seu inteiro dispor. Atenciosamente, o Coronel Fernando Belo, presidente da ANE, estou passando ao senhor esse documento, gostaríamos da sua assinatura no acordo, para ficar aqui para bem cobrar de todos os outros. Está sendo aplicado em Goiás, no Espírito Santo, e é realmente muito arrecadação. Bom, com a fala de volta aqui com a nossa cerimonialista. Deixa eu tentar rapidamente colocar os pontos. Ponto 1. Eu não tenho condição de colocar de novo a minha assinatura na questão da nomenclatura da Lei 5488. Mas não vou trabalhar para aprovar a lei, não vou contribuir nessa direção.
O que acontece é o seguinte: há um guarda municipal filiado do meu partido que foi eleito vereador com as guardas municipais e agora é candidato a deputado federal com as guardas municipais. E ele participa desse movimento. Então me pediu para retirar, estava afetando diretamente a candidatura dele. É um cara do bem, um cara sério, um cara respeitoso. Então, estou dizendo, não ajudarei no processo de aprovação, mas não tenho condição de colocar de volta a minha assinatura. Em relação ao retorno da folha da fazenda saindo da Rio Previdência, o que aparentemente é bom pode ser um problema no futuro. Qual é a minha preocupação? Se a gente trabalhar a Rio Previdência de maneira séria e estruturada, não é que tenha algum milagre, mas ela tem um caminho para haver uma solução na Previdência, diferente do que pode ser o próprio Tesouro, que ele varia, dependendo se o Tesouro cumprir com a obrigação dele. Então acho que isso é um negócio que tem que depois sentar com calma e ver, olhar para os números e ver se vale a pena, se não vale e tal. Terei sensibilidade para tomar a medida possível e que seja melhor para a corporação, agora, com seriedade, não tenho aqui como de pronto dizer. Em relação ao termo circunstanciado, meu vice é a pessoa querida, mas quem manda é o governador. Eu farei com que a Polícia Militar ela faça o trabalho dela, desburocratizando o trabalho que tem que ser feito. Quero dizer mais. Quando olhar, quem entendeu o índio, o Coronel Belo conhece bem. Se quiserem me conhecer melhor, imagine o seguinte: quem vai determinar a política de saúde é quem está doente e precisa do hospital e que não tem. Quem vai determinar a política de educação é o aluno que tem dificuldade no mercado de trabalho, é o pai do aluno que vê dificuldade do filho e os profissionais da corporação, que naturalmente têm a sua importância. Agora, a prioridade será o aluno. E na hora que a gente fala de segurança pública, a prioridade é toda a sociedade que sofre por falta de segurança. E o caminho para resolver isso são as corporações, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, tudo que for na direção de simplificação, desburocratização, para viabilizar o que tem que ser viabilizado, pode ter certeza que vocês terão neste governador aqui apoio para que funcione. Se a gente não for quebrar ovo, não vai fazer omelete. Então, com todo o respeito que tenho, acho que é uma pessoa qualificada, não escolhi à toa como vice, é da Baixada Fluminense, de Queimados, cidade mais violenta do Brasil, um delegado sério, foi derivado chefe da polícia, tem a importância dele, mas não usarei, por conta de relações políticas, ou quaisquer que sejam, qualquer argumento para evitar a eficiência do trabalho das polícias. E o termo circunstanciado, podendo ser feito pelo policial militar, você está tornando o sistema policial mais eficiente. Então, vamos avançar. Fuspom, compromisso total, já deixei claro aqui. A ideia do batalhão fazendário, 2 pessoas que contribuem na minha candidatura: o Paulo Arthur, que fez isso lá no Espírito Santo, e a Ana Carla Costa, que foi quem fez em Goiás, porque ela foi a secretária de Fazenda de Goiás. Portanto, eu não conheço os detalhes, não sei muito bem como funciona, mas se os dois que estão me assessorando, que eu respeito e admiro pelos resultados que conseguiram nos seus estados, estão fazendo lá, é capaz de funcionar bem aqui também. Então, por que não adotar? E não deixar de fazer um agradecimento público aqui à declaração de apoio, que para mim é muito importante. Muito obrigado, gente. Bom, encerrando o evento, agradecemos a todos pela presença. Sem a presença dos senhores, esse evento não teria sido possível. Então, nosso muito obrigado. Desejamos uma boa noite e um feliz retorno aos seus lares.